Bem, meu nome é Daniele, eu sou missionária da Igreja Batista Getsemane há 11 anos, eu trabalho no Projeto Vida e faço trabalho em velórios, trabalho com famílias e, para a glória do Senhor, estou aqui para dizer como a minha história, o que aconteceu comigo, como tudo começou, o que Deus fez na minha vida. Eu sempre tive um casamento muito abençoado e o meu esposo sempre foi cristão, eu sempre fui cristã. Casamos em 2003 e para mim tudo era perfeito, tudo era um casamento perfeito. Mas o Senhor, quando Ele nos chama para algum propósito, Ele trabalha em nós. E eu tive que passar por um deserto, onde o Senhor esteve comigo, mas foi um deserto, como todo deserto, é doloroso, mas para crescimento espiritual, para um crescimento na minha vida e para que Deus cumprisse o propósito dEle. Em 2013, eu descobri uma traição do meu esposo. Então, aquele casamento que eu achei que jamais o meu marido seria capaz de fazer algo parecido, aconteceu. E ali as coisas começaram a andar de uma maneira que nunca andou. Dentro de casa não havia mais diálogo. Ao dormir ele já dormia de costas, já não tinha mais o boa noite, ele ficava muito nervoso. E começou algumas coisas a acontecer na virada do ano. Ele já pedia para que ele conversava comigo falando que ele iria sair, que ele iria morar com um amigo, para ele pensar um pouco. Aí quando foi em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, ele pegou todas as suas roupas e me deixou com os nossos filhos. E nesse dia eu me recordo que eu abri o livro de Jó para ele e falei: olha, você está indo embora, mas você vai viver uma história diferente, a vida vai te ensinar. Você vai estar na escola do Senhor. E você ouvia falar apenas do Senhor, mas os seus olhos vão contemplar. E orei por ele. Ele saiu e eu comecei a viver assim um deserto assim muito difícil. E eu comecei a lutar, procurei pessoas aqui na igreja que passaram pela mesma situação que eu estava passando naquele momento. E eu tive muito amor, muita paciência, e o Senhor foi levantando pessoas para me ajudar. E os meus filhos em casa perguntavam: mãe, cadê o papai? E eu falava: seu pai está tendo um tempo com Deus. E eu cria nisso. Porque Deus, Ele é fiel. E a palavra do Senhor fala que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que venha se arrepender de algo que Ele venha falar. E eu sabia que Deus iria fazer algo a meu favor. E eu comecei a lutar, e eu sou muito grata a duas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, que foi o pastor Marcelo e a pastora Andréia aqui da igreja. E eles me abraçaram. Então, de madrugada eu ligava, muitas vezes chorando, e começamos a fazer propósito no monte, começamos a orar, e o pastor Jorge me acompanhando, o pastor Daniel também, e o pastor enviava pessoas para conversar com meu marido, mas naquele momento ele estava muito cego. Então, por mais que as pessoas conversassem com ele não ouvia, ele queria viver. E eu deixei ele como filho pródigo, que é uma passagem que eu falo que é a base de tudo que eu vivi, é a minha história. Então, eu permiti que ele saísse realmente, eu dei todo esse tempo, mas lutando, como filho pródigo. Eu sabia que ele iria voltar. E quando foi em abril, dia 26 de abril, o meu marido voltou para casa. E ali eu falei assim: o filho pródigo voltou. Só que eu achei que ia ser tudo diferente. E aí as coisas começaram a ser piores do que era antes. Porque ele falava comigo: olha, eu voltei, mas eu voltei pelos nossos filhos. Eu não te amo mais, eu não tenho nenhum sentimento por você. E eu comecei a lutar, aquilo me machucava muito. Porque todas as vezes que eu olhava para ele, eu não reconhecia aquela pessoa com quem eu me casei. E eu comecei a lutar e pedir ao Senhor. E ele começou a me pedir o divórcio. E eu falei: Senhor, a tua palavra diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver.
E meu marido está vivo, eu quero ele do meu lado, eu quero a minha família do meu lado, porque o Senhor tem compromisso com a minha família, o Senhor morreu por ela. E eu quero meu marido de volta, restaurado. E as pessoas falavam comigo, Dani, o seu marido vai voltar e ele vai ser um grande homem de Deus. No momento eu não acreditava, porque eu não estava andando, eu estava andando por vista e não por fé algumas vezes. Ela oscilava, porque a traição ela é pior do que um luto. Então aquilo mexia muito comigo. Então todas as vezes que ele falava que não me amava e eu via como ele estava lidando com os nossos filhos, aquilo me trazia uma tristeza muito grande, mas eu não abria mão. E aí meu marido, quando ele me pediu o divórcio, eu fiquei muito abalada com essa situação. E eu não abria mão. E aí foram passando o tempo, foi passando o tempo, nada acontecia. A gente estava passando por uma grande crise financeira, porque meu marido, logo depois que saiu de casa, ele perdeu o trabalho. E quando foi em setembro, eu descubro que meu esposo tinha retomado um relacionamento com a qual a pessoa, que ele queria constituir uma família. Aí eu descubro que ele tinha engravidado ela. E os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Talvez o Senhor sabia que eu não iria suportar aquilo. E o Senhor permitiu que essa criança falecesse. E aí, quando foi em setembro, quando ele retomou, em fevereiro, quando eu descobri tudo isso, eu saí de casa porque eu não suportava mais. Eu falei, olha, eu dei algumas chances e nada aconteceu. E aí, quando eu procurei o advogado que ele tinha procurado antes, e quando eu entrei com os papéis do divórcio, mas o Senhor não era isso que o Senhor queria. E ficou faltando um documento. E o advogado falou assim, me entrega na terça-feira na igreja. E aí, assim eu fiz. Quando eu cheguei aqui, o advogado não estava. Mas era o tempo que o Senhor precisava para estar trabalhando na vida do meu esposo. Como eu saí, eu fui morar com a minha mãe. E uma madrugada meu esposo me ligou e chorando muito, gritando, e eu achei que tivesse alguma pessoa dentro de casa fazendo alguma coisa com ele. E aí eu perguntei o que estava acontecendo. E ele só falava assim, tá doendo muito. E nesse momento eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ele falou, eu estava orando, porque o Espírito Santo me incomodou. E eu pedi ao Senhor que eu sentisse um pouquinho do que você sentiu durante esses anos. E o Senhor me permitiu sentir. E está doendo demais. E aí eu comecei a ver o trabalhar do Senhor. E nesse momento eu orei por ele, ele me pediu perdão. E aí eu voltei para casa, alguns meses depois, porque eu precisava que Deus trabalhasse dentro do meu coração o perdão e a confiança no meu esposo novamente. E o Senhor foi trabalhando. Nesse tempo eu comecei a trabalhar com mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu. E ali eu comecei a dar conselhos, eu comecei a me fortalecer. E aí o Senhor me fortaleceu. E eu pedi ao Senhor que me desse uma renovação dos meus votos, que essa seria como uma prova de que tudo seria diferente. Mas eu não tinha condições de fazer essa renovação. E aí o Senhor foi movendo pessoas, que eu falo que são anjos do Senhor aqui nessa terra. E foram levantando pessoas, e essas pessoas, cada um dentro da sua área, me abençoando. E aí, para a honra e glória do Senhor, no dia 16 de abril, eu me casei, eu tive a renovação dos meus votos. O meu esposo hoje é um homem lavado e remido no sangue de Jesus. Ele é uma pessoa transformada, um homem transformado. Os meus filhos, que sofreram tanto, o meu mais velho, ele teve que fazer todo um trabalho com psicólogo, porque ele teve síndrome do pânico. Eu tive que fazer todo um trabalho, um acompanhamento com psicanalistas. E aí, o Senhor foi trabalhando de uma maneira grandiosa. E de lá para cá tem sido bênçãos. Meu marido, ele trabalha com casais, nós trabalhamos, fazemos parte da equipe
né, que auxilia o pastor Daniel Fialho. A gente ajuda no culto, a gente trabalha no SOS Famílias, acompanhando também pessoas que estão passando por esse problema. Porque a família, ela vem do coração do Senhor. Então, ela não é uma instituição falida, como muitas pessoas falam que é. Um casamento, ele não pode ser indissolúvel. Um casamento, ele é bênção do Senhor. E eu nunca abri mão disso, porque eu sabia que o Senhor iria me responder no tempo dele, na hora dele. E eu sei que o Senhor não me deixou passar por esse deserto para me morrer nele. Ele estava segurando em minhas mãos, por mais que às vezes eu não conseguia senti-lo, mas o Senhor estava trabalhando na minha vida. Assim como eu sei que Ele tem trabalhado, né, na vida dessa pessoa que o meu marido se relacionou. Eu creio que o Senhor tem uma grande obra, né, na vida dessa pessoa. E sei também que, através desse testemunho, muitas pessoas que estão com seus casamentos, que estão frios, eu sei que o Senhor, Ele tem um grande propósito. Porque o casamento, ele não pode ser como uma troca de roupa. Não está dando certo porque quando a sua vida financeira está ruim, a gente luta com todas as nossas forças para que a gente tenha umas dívidas pagas, a empresa restaurada. Quando a saúde também está, uma saúde, às vezes você está passando por algum problema, você está sempre aos pés do Senhor. Por que o casamento hoje, você não pode fazer a mesma coisa? Por que meu casamento não dá certo, eu não vou lutar por ele e vou me relacionar e vou me casar novamente? Então nós temos que lutar, porque o Senhor quer que a gente lute pela nossa família. Porque a igreja, né, a família é a igreja do Senhor. Então o que eu tenho a dizer, né, que o Senhor, Ele é um Deus do impossível. E o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então hoje o meu casamento, ele é um casamento restaurado, porque foi realmente o impossível. Para mim era algo impossível, talvez de uma maneira tão rápida. Eu achei que demoraria mais, mas para o Senhor, né, o tempo é dele, a maneira é dele, e Ele faz na hora que Ele quer, como Ele quer. Então o meu deserto me ensinou a confiar, o meu deserto me ensinou a ter fé e saber que para Deus realmente nada é impossível. Então é isso que eu tenho para dizer, né? Que a minha história, né? Um pouquinho do que Deus fez, e sei que Ele ainda vai fazer grandes coisas, em nome de Jesus.